Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Cut PHP. E nessa aula eu vou mostrar para vocês como criar um converter para um componente no Select One Menu. Eu também vou mostrar para vocês como começar a implementar o nosso método de busca de produto para o carrinho de compras. E o que mais? E na próxima aula a gente vai trabalhar com Ajax para adicionar os clientes no carrinho de compra. Beleza? Então eu espero que vocês gostem, espero que vocês aprendam bastante e não se esqueçam de dar um like aí no vídeo, comentar no YouTube, dar um curtir lá no Facebook e me seguir no Twitter, Ronaldo Caldas. Beleza, pessoal? Então é isso, um abraço e aproveitem a aula. Beleza, então vamos continuar aqui com o nosso projeto. A gente já fez aqui o nosso Select One Menu com a lista dos clientes cadastrados no nosso banco. Então agora a gente vai criar a nossa pesquisa por produto. Então a gente vai selecionar um cliente e depois vai fazer uma pesquisa de produto para a gente adicionar no carrinho. Então aqui embaixo eu vou adicionar só um output aqui para eu mostrar que é o meu produto. Aqui embaixo eu vou ter um input test. Input test com o valor que eu vou definir para o meu produto selecionado, que eu já defini lá no meu Manage Bin, e eu vou pesquisar pela descrição desse meu produto selecionado. E aqui embaixo eu vou ter um botão que vai ser o meu pesquisar, meu command button. O value vai ser pesquisar. E a action vai ser um método de busca de produtos lá que eu defini. É esse cara aqui. Só que eu já vou modificar ele aqui porque dessa forma ele está meio errado a sintaxe dele aqui. O que acontece? Geralmente a gente usa aqui no nosso bin gets e sets somente para variável, a gente não usa para método. Então aqui eu vou, para métodos a gente usa verbos, então eu vou colocar aqui buscar produto. E daí eu vou modificar lá no meu bin. Então aqui no meu bin eu já vou modificar esse cara aqui. O ideal é que você venha aqui no refactor e dê um rename nesse cara, porque é possível que às vezes aconteça de você usar esse método em outros lugares, então se você mudar só em um lugar vai acontecer erro em outros lugares. Então aqui eu só vou mudar para buscar produto, só para não dar erro lá na minha, ó, agora parou o errinho aqui. Beleza, outra coisa que a gente vai mudar aqui é que método que referencia a action nos bins, a gente sempre retorna uma string, certo? E mesmo que a gente não tenha nenhum valor para retornar aqui, a gente retorna um nulo, ou uma string vazia. Beleza? Como a gente vai ficar na mesma página, a gente não vai retornar para nenhuma outra, porque aqui é um método que a gente vai utilizar bastante vezes na mesma página, né? Então a gente vai usar esse cara aqui mais de uma vez na mesma página. Beleza? Então vamos rodar ele aqui para a gente ver como que ele ficou. Vamos rodar aqui já no debug, já para qualquer coisa a gente verifica se tem algum erro. Deixa eu ver aqui no debug se ele tem algum breakpoint aqui que possa nos atrapalhar. Voltar aqui, não tem nenhum breakpoint, beleza. Fechar esse cara aqui, vou olhar no registro de vendas. Ó, aqui ele ficou desregulado porque eu tenho um panel grid de duas colunas e eu tenho três elementos aqui, um embaixo do outro, então por isso que deu problema. Ó. Três elementos, um panel grid com duas colunas. Então para a gente resolver isso, a gente usa o nosso querido e amado panel group. O que esse cara vai fazer? Ele vai transformar esses dois carinhas aqui em um componente só. Então ele não vai transformar, mas ele vai fazer com que esses dois componentes eles se transformem em um dentro de um grupo. Então, daí eles vão ficar bonitinhos ali na nossa interface para a gente pesquisar. Beleza. Então agora, o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar um cliente aqui dos meus cadastrados. Eu vou colocar aqui alguma coisa para me pesquisar do produto, né? Só para ver. Colocar aqui PAP, que é o que eu vou pesquisar o papel. Vou dar um pesquisar aqui. Eu sei que não vai retornar nada, porque esse return aqui, na verdade, não vai fazer nada. Mas eu vou fazer o seguinte aqui, ó.
aqui dentro do... Só para vocês verem que ele vai entrar nesse cara aqui. Ó, vou colocar aqui de novo. Vou voltar aqui no meu Firefox. Vou pesquisar esse cara. O que acontece? Ele não entrou aqui. Por que ele não entrou aqui? Ó, aqui embaixo, ó, o que aconteceu? Ele está dando um erro. O que é esse erro? É um erro de converter. O que acontece? Geralmente aqui na nossa visão, na nossa página, a gente precisa demonstrar os nossos objetos como string. Então tudo que você tem aqui, por exemplo, ó, essa descrição aqui é uma string. Qualquer outra coisa aqui, por exemplo, esse output label aqui, ele vai mostrar isso aqui como uma string. Esse buscar produto aqui, ele está retornando uma string como a gente definiu lá no nosso método. Mesmo que ele retorne null, mas ele vai ser transformado em uma string. O que acontece aqui no nosso select one menu é que esse cara, esse cliente select aqui, na verdade ele está retornando o que? Vamos lá dar uma olhada no que ele está retornando. Ó, ele está retornando um objeto complexo, ele não está retornando uma string. Então, para a gente fazer com que esse cliente aqui, deixa eu só pegar cliente select aqui, ó, para que a gente possa transformar esse cliente aqui numa string, para a gente possa mostrar ele na nossa visão, a gente precisa de um conversor para transformar esse cara em string. E quando a gente precisar de que ele se volte como objeto, a gente precisa também de que ele retorne também como objeto, e a gente vai fazer isso com um converter. Beleza, então a gente vai criar aqui o nosso converter por cliente. Então vou vir aqui no meu projeto, criar uma classe, e eu vou definir aqui um nome, cliente converter. Eu vou adicionar aqui a interface já do converter, até ele já pega aqui. Se não estiver aparecendo aqui embaixo, é só começar a digitar aqui que ele já vai aparecer que o Javax Face Converter. Dou um OK. Aqui o package, eu vou escolher o package do cliente. Se vocês quiserem, você pode criar até um package aqui próprio para converters, onde vocês vão colocar todos os converters, mas eu preferi colocar todos aqui no caso, converter do cliente no cliente, converter o produto no produto, etc. Então, beleza. Então está aqui o nosso converter, ele tem dois métodos que a gente precisa implementar. Um que traz ele como objeto, que vai ser como ele vai trazer ele vai mandar um código, que é o do cliente, e vai trazer um objeto do tipo cliente, e o outro que ele vai mandar um objeto do tipo cliente e vai trazer uma string do tipo nome, que é o que vai aparecer lá no nosso select one menu. Então a primeira coisa aqui que a gente vai fazer é uma novidade do JSF 2.0, que no 1.2 a gente precisava fazer algumas coisas para que o converter funcionasse. A primeira das coisas era definir uma tag lá no nosso faceconfig, definido onde que está o converter, qual que é o pacote, qual que é a ID dele. Aqui no JS 2.0 ficou bem mais fácil de a gente trabalhar com o converter. Então, o que a gente vai precisar fazer? Eu vou usar aqui as annotations aqui do JSF 2.0 e a gente vai colocar aqui Faces Converter. Essa tag aqui a gente pode usar um parâmetro chamado forClass. E esse forClass é onde a gente define para qual classe que a gente está referenciando esse converter. No caso aqui é o cliente. Cliente.class. O que acontece? Como a gente definiu aqui para qual classe a gente vai precisar desse converter, lá também na nossa interface, lá na nossa visão, eu não vou precisar colocar uma tag, um componente lá do tipo converter f converter para um determinado componente. Então, eu nem vou precisar lá mexer no meu select one menu. Eu vou deixar do jeito que está, porque como eu sei que o select one menu ele traz objetos do tipo cliente, ele vai vir aqui no meu converter e já vai ver que ele tem aqui um conversor para ele trazer como string. Beleza? Então aqui a gente vai fazer a implementação desse cara. Primeira coisa, então eu vou renomear aqui
esse argumento, que esse argumento é o que vai ser passado para o meu converter. Então esse arg2 aqui, ele vai ser chamado string. Eu vou colocar aqui código em string. Código string, beleza? E aqui eu já vou começar a implementar esse cara. Geralmente o que acontece? Quando a gente quer um objeto, a gente manda o código desse objeto para buscar lá no banco e trazer esse objeto. Então é isso que a gente vai fazer. Só que primeiro a gente tem que verificar se esse código, se ele é diferente de nulo, né? E também a gente sempre verifica se o código .trim, quer dizer, sem espaços, se esse código sem espaços, se o tamanho dele é maior que zero. Ou seja, se esse código ele está vindo como uma string não vazia e não nula. Beleza? Então aqui, como eu já defini, agora o que eu vou precisar fazer? Como eu já vi que esse código ele não é nulo e não é uma string vazia, eu tenho que converter ele para uma string, para um inteiro, quer dizer. Então aqui eu tenho integer, código, eu vou receber esse código, só que na maneira de integer. Então eu vou ter que fazer um cache aqui, value of, código, string. Beleza, eu já tenho então aqui o meu código do tipo inteiro. E é o que eu vou usar para buscar o meu objeto do tipo cliente. Então aqui eu vou usar agora os meus métodos aqui de regra de negócios, né? E eu vou usar cliente RN, eu vou dar um return aqui. Return no meu cliente. Só que eu não tenho um método que busca cliente por código. Eu só tenho um método que busca um cliente por nome. Então eu vou ter que criar ele aqui, ó. Pode ver que ele não existe, ó. Só tem um pesquisar, mas ele pesquisa por string, não por inteiro, que é o código. Então eu vou criar aqui. É claro, pessoal, o ideal é que seja feito um testezinho, né, básico, como a gente fez com os outros métodos, para que esse método aqui também seja testado lá usando o Test Drive Develop. Mas como a gente está fazendo aqui, eu estou querendo terminar o mais rápido possível aqui para vocês, que eu sei que estou demorando para terminar essa série. Então eu vou deixar a critério de vocês fazerem o testezinho lá básico. É um testezinho que só busca um cliente, ver se ele buscou certinho. E é isso, não precisa de muita coisa não. Beleza? Então fica a critério de vocês fazerem esse teste. Então a gente vai criar aqui o nosso método lá no nosso cliente RN, que ele não existe ainda. Objeto aqui a gente vai mudar para cliente, né, para ele ficar bonitinho. E aqui eu vou implementar do jeito que eu implementei aqui em cima. Então eu vou usar a minha interface e vou pesquisar por código, que é um método que não existe lá na minha interface, mas eu vou ter que implementar. Beleza? Então já vai aparecer aqui o Quick Fix para eu implementar esse código na minha interface. Beleza, salvei tudo aqui e agora vai dar erro lá na minha implementação, porque esse método não está na implementação e eu preciso desse método na implementação. E ele já está aqui, já criei ele aqui. Beleza? E para a gente retornar esse carinha aqui é bem tranquilo também. O que eu vou fazer? Eu vou usar minha sessão, vou pegar um get e vou buscar o meu cliente pelo código. Então eu vou usar aqui o meu cliente.class e vou mandar o meu código aqui. Opa, espera aí. Esse cara aqui não era para ser string, era para ser... eu mandei aqui errado. Eu mandei o código... Eu mandei o código como string. E aqui ele é um integer. Certo? Então faltou eu mudar lá aqui na minha interface também.
Beleza? Converter tá ok, pesquisar por código. Na minha interface tá ok. Opa! Deixa eu salvar tudo aqui pra... Aí. Deixa eu ver meu RN aqui. Ele tá como string, também vou ter que mudar para integer. Esses problemas aqui eles resolveram tudo com um refactor, mas eu, bobão, fui lá e mudei tudo por na mão mesmo. Mas tudo bem. Mas fica aí a dica para vocês não fazerem o mesmo. Beleza? Então aqui ele vai dar mais um erro porque eu tenho que fazer um cache para cliente, ó. Certo? Então salvei tudo aqui. A princípio não tem problema, então o meu objeto cliente lá já vai estar funcionando para que eu possa usar lá na minha interface. Beleza? Beleza, pessoal, então a gente vai continuar aqui, mas antes da gente ir lá para a interface gráfica, a gente vai arrumar o nosso converter aqui, que vocês viram que a gente não implementou aqui o getAsString, certo? Então a gente vai ter que fazer isso aqui. Então, aqui para o nosso arg2, eu vou colocar ele como cliente objeto e fazer aquela validação lá marota, direto diferente de nulo. Então daí eu vou criar um novo cliente. Só que esse novo cliente ele vai receber o meu cliente objeto, certo? E eu vou adicionar aqui, vou fazer um caching aqui para ele transformar em cliente. Daí com esse meu cliente eu vou dar um return aqui, cliente.get, no caso é código, mas aqui a gente está usando como ID, né? Daí eu vou usar o método aqui toString para ele retornar como string, beleza? É só adicionar um return aqui fora do if para ele não dar problema e tá tudo certo. Então a gente vai testar então lá no na nossa interface. Vamos ver aqui se ele vai entrar no nosso método de buscar, se ele está pegando o cliente, né? E está entrando no método buscar. Vamos ver lá. Seleciono o cliente, o cliente 1. Deixa eu ver aqui quais são os produtos que eu tenho cadastrado. Ó. Caderno, régua e papel. Então, como eu faço pesquisa por descrição, vou pegar papel aqui. Vou colocar só PAP. Ó, ele foi, buscou o meu objeto pelo código string, agora veio como 340, mas como string. Então ele vai entrar aqui, transformar esse meu código string em integer, vai lá, busca o meu cliente, beleza? Buscou, mas o que aconteceu aqui? Ele deu um problema de erro de validação. O que acontece aqui, pessoal? Geralmente, quando a gente usa um objeto no Select One Menu, a mesma coisa do Converter também, a gente precisa diferenciar um objeto do outro. E a gente faz isso com um método equals e hash aqui no nosso objeto que a gente vai usar. Então aqui eu vou criar esses meus métodos. Então aqui, ó, botão direito, source e generate hashcode in n equals. Aqui eu vou selecionar todos os campos, né? E ele vai conseguir diferenciar agora um objeto do outro. Beleza? Salvei aqui. Vou dar um restart aqui só para garantir. Ok. Vamos lá. Registro de vendas. Seleciono um cliente. Seleciono um produto. Beleza, foi aqui no código string. Entrou. Buscou o cliente. Ah, agora ele buscou. Agora ele não passou naquele erro lá. Então agora ele vai buscar o produto
Aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Ó, o cliente selecionado, ele já está como cliente 1, que é justamente o cliente que eu selecionei lá em cima, certo? Então deu certo o meu converter. E aqui ele vai buscar o produto, ó, que é aquele método que a gente já testou, então a gente já sabe que vai dar tudo ok, ó. O produto pesquisado foi o papel, com todos os dados do papel aqui. Ele não vai fazer nada, agora ele vai adicionar no carrinho de compras. Na aula que vem a gente vai implementar então o carrinho de compras aqui com o cálculo do total, etc. E fazer o registro de compras propriamente dito. Beleza, pessoal? Então é isso por essa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Essa época de férias diminui bastante aí o número de visualizações, justamente porque o pessoal está de férias, então não quer ver muitas aulas. Mas se vocês tiverem amigos aí que gostam de programação, querem aprender, por favor, ajudem a divulgar o canal e ajudem a divulgar a página do Facebook lá, o Java para Iniciantes, o Twitter, o blog javalinux.com.wordpress.com. E é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima aula.